Eu sou Isaac Morales Fernandes, nasci na Venezuela em 1980. Fiz uma vida assim muito ligada à arte, à música também, mas sobretudo à literatura. Em 2021 eu decidi vir para o Brasil e desde aquele então estou aqui. Trabalho ainda dentro da área artística que eu gosto, que eu me formei. Eu escolhi vir para o Brasil por várias razões. A primeira foi porque devido àquela situação da economia prejudicada na Venezuela, eu tinha, digamos, dois caminhos só para sair por terra. Um deles era Colômbia e outro era Brasil. Mas claro que eu preferi Brasil. Tem muitas vantagens, né? Me chamou muito a atenção uma coisa que eu nunca pensei, e é que meu primeiro livro, que eu publiquei em 2002, 2003, naquela época eu nem pensava que eu ia vir para o Brasil algum dia. Na capa desse livro está o Avaporu. Eu escolhi essa ilustração para a portada, para a capa do meu livro. Sempre senti, digamos, um pouco essa ligação com o Brasil e por todas essas coisas, decidi vir para cá. Minha relação com a literatura começou desde muito jovem. Minha mãe gosta muito de ler, meus avós gostavam muito de ler. E, de algum modo, eu fui pegando esse gosto, esse costume também, esse hábito, digamos. E aí, na adolescência, eu comecei a escrever contos e escrever coisas assim. Claro que, ao mesmo tempo, também estava ligado à música. Mas chegou um momento na minha vida, no ano 2001, que eu entrei a estudar letras na Venezuela. E aí já entrei completamente no mundo da literatura, conheci escritores, poetas, e aí entrei no ambiente, né? Eu percebi que eu tinha essa vontade de ser um escritor a partir do momento que eu escrevi umas fábulas, bem dentro do gênero literário conhecido como fábula, mas com uma busca um pouco mais recente, uma coisa mais pós-moderna, vamos dizer. E aí eu percebi que muitos amigos meus que mostravam os textos, eles gostavam muito. Nossa, Isaac, que texto bom é esse? Gostava muito daqueles textos. Eu também fiquei interessado em escrever obras de teatro, ao ponto de que, de muito tempo, muitos anos depois, eu me formei como dramaturgo, inclusive, na Venezuela também. Foi assim, foi perceber que as coisas que eu escrevia despertavam um interesse nas pessoas, nos leitores que eram próximos a mim. E aí eu achei que seria interessante eu entrar na área da escrita. Naquele ano, 2001, eu conheci um poeta que acabou sendo meu maestro, digamos assim, na literatura, na poesia, que se chama Julio Valderrey. Ele chegou um dia lá na cidadezinha onde eu morava. Eu sou de uma cidade periférica de Caracas, que se chama Santa Teresa del Tuy. Fica a 2 horas da capital da Venezuela. E ele foi um dia lá e ofereceu umas oficinas de poesia, e eu entrei. Eu não escrevia poesia mesmo, mas o fato de saber que era uma oficina de escrita criativa, e nessa primeira oficina de poesia que eu participei, daí saíram alguns textos e tal, e esses foram os textos que eu acabaria publicando um ano depois, no que foi meu primeiro livro, que foi um livro de poesia, uma poesia muito experimental, que mexe muito também com esse discurso da pós-modernidade, e assim, foi por aí que comecei a ver que valia a pena entrar no mundo da literatura, porque eu gostava mesmo, e saber que tinha essa resposta positiva das pessoas, e tinha aquele apoio também. Então, considerei correta a decisão de entrar na literatura. Eu tenho publicado, acho que uns 12 ou 13 livros, sendo eles alguns de poesia, a maioria dos primeiros, mas principalmente faz vários anos para cá eu me foquei na narrativa. Então já publiquei alguns livros de contos, tem um romance que ganhou um prêmio de uma Bienal na Venezuela, e mais ou menos essa é a quantidade de livros que eu tenho publicado até hoje. Todos exceto o último. O último livro que eu publiquei foi ano passado, e foi meu primeiro livro em português. É um livro de contos, também de mini-contos. O título é No Canto do Coração-Cérebro, uma mistura aí, um neologismo de coração e cérebro, coração-cérebro. Esse foi meu primeiro livro em português, ano passado, que eu publiquei, e agora esse vai ser o segundo. Sim, e ele vem com uma novidade de que ele vai ser um livro, nós chamamos de um bilivro, porque ele vai ser um livro bilíngue. Por um lado ele começa está todo em português, e pelo outro lado ele começa, está todo em espanhol. É o mesmo livro, só que nas duas línguas. No meu livro
Contosiliábulo. Esse título, eu gosto muito dos neologismos, assim, misturando palavras, fazendo às vezes certos trocadilhos interessantes para a literatura. Então, contosiliábulo une duas palavras, que, claro, a primeira palavra é conto e a segunda palavra é conciliábulo. Conciliábulo ou conciliabulum em latim, palavra que significa, digamos, uma reunião não oficial de pessoas ligadas a uma religião. Por exemplo, um grupo de sacerdotes católicos, eles fazem uma reunião, mas essa reunião é às costas da igreja como tal. Então isso pode ser chamado de um conciliábulo, porque não é o concílio, é o conciliábulo, como se fosse uma coisa meio menor, né? Então a ideia basicamente de contosiliábulo é que são um grupo, uma reunião de mini contos, no sentido de que, bom, é simplesmente a literatura, a escrita de uma pessoa que gosta de escrever contos e tal. Esses contos ou mini contos têm, digamos, a bagagem de uma trajetória dentro da área narrativa, com todas aquelas influências que um escritor tem de narradores. No meu caso, claro, a maioria das influências de narradores são de narradores de fala hispana. Mas assim, tem muito de tudo, digamos, nesses contos. Tem contos mais voltados para o mistério, para o suspense, tem contos mais voltados para uma coisa fantástica, outros para uma coisa mais realista, e assim vai. O processo de escrita desse livro começou como assim, eu vou tomando nota, anotando coisas que vou pensando, que vão surgindo na minha imaginação, mas aí chega um momento, com esses contos que estão dentro desse livro, que eu conheci e me apaixonei por uma pessoa. E aí, de repente, surgiram, como que pipocaram, uns 5 ou 6 contos, todos relacionados com ela, que é a pessoa a quem eu dedico o livro. Então aí, por exemplo, um dos contos, que na verdade são 2, porque são 2 versões do conto que eu escrevi, e depois tem, digamos, uma trilogia de 3 contos que de alguma forma eles têm uma relação temática. E bom, e aí começou a construção do que seria o livro de contos, tentando fechar uma obra narrativa no que seria um momento da minha vida muito importante, que é esse agora, basicamente do ano passado a 2024 e esse ano 2025. São contos que foram escritos assim nesse período de 2 anos, mini contos que eu fui trabalhando. A gente em espanhol usa muito o termo talhar, não? Porque como se fosse uma pedra, a gente faz um talhado, ou uma madeira, a gente faz um talhado da obra, e aí vai limpando, vai arrumando, vai dando uma forma ao texto. E esse é o processo, digamos, de escrita desse livro. Teve um processo de trabalho interessante. Morar no Brasil, antes de eu vir para São Paulo, fiquei alguns meses em cidades como Boa Vista, lá em Roraima, em Teresópolis e em Magé, que são no Rio de Janeiro. E quando eu estava lá em Teresópolis, em Magé, quando eu falei que, nossa, saiu uma oportunidade para trabalhar lá em São Paulo, as pessoas me falavam, nossa, as pessoas brasileiros que moram lá, né? Falaram, nossa, Isaac, tem que ter cuidado, porque São Paulo é perigoso, é uma cidade muito grande, cuidado, você vai se perder no metrô e tal, e aquela coisa. Mas eu vim, sabe, na fé, feliz, porque tinha arrumado um emprego aqui em São Paulo. E assim que eu cheguei, além desse calor que eu sinto do povo brasileiro, que me recebeu com muito carinho, sempre desde o começo. Além disso, a cidade de São Paulo, para mim, é como se fosse uma Caracas maior, porque a cidade, assim, no centro onde eu moro, é muito parecido, tem coisas muito semelhantes. Lidar com uma coisa, com a vida no metrô, para mim, também não foi uma coisa muito difícil, porque eu já lidava com o metrô de Caracas, que não é tão grande quanto o metrô de São Paulo, mas eu soube me virar em São Paulo. E uma coisa que eu gosto, que a gente vai pela rua e a gente vai ouvindo assim, o povo que fala em idiomas africanos, o povo que fala chinês, ou japonês, assim, os árabes e todos os sotaques hispanos que você possa imaginar. Então São Paulo é como se fosse uma grande Babilônia, uma coisa assim, né? Morar no Brasil influi na minha escrita a partir do momento em que muitas das coisas que eu escrevo partem de experiências que eu vivo. Tem um dos contos, por exemplo, que está nesse livro Contosiliábulo, que é uma anedota
que me foi contada sobre uma suposta sessão mediúnica em que o Mário de Andrade recebeu uma ligação de telefone de outro cara. E foi uma história uma coisa que alguém me contou, eu achei muito engraçada. Eu fiz com isso um conto que está lá no livro. Tem palavras que eu gosto do idioma português brasileiro, propriamente, que não existem no espanhol, então eu tento usar essas palavras que eu acho interessantes, que são bonitas, que têm um significado muito bom. Uma das formas como mais claramente influencia o Brasil na minha literatura é porque eu gosto muito de trabalhar com as palavras, e essas palavras que eu não conhecia 5 ou 6 anos atrás, estou conhecendo desde esses últimos 5 anos, 4 anos que estou aqui. Aí eu gosto de brincar um pouco e com isso criar uma obra literária. Eu queria falar uma coisa que foi como eu conhecia a editora gráfica Heliópolis, como foi que eu me interessei. E foi precisamente por uma exposição que teve na Mário de Andrade. Tinha uma mesinha lá da Heliópolis, né? E de todo aquele monte de editoras que estavam lá, a que me chamou a atenção foi a Heliópolis, porque me fez lembrar um trabalho muito bonito que eu trabalhei na Venezuela. Lá se chamava Sistema Nacional de Imprentas, ou seja, Sistema Nacional de Gráficas, digamos. Mas essas gráficas, na verdade, viraram editoras depois. Então era Sistema de Editoras Regionais. E a ideia era um pouco assim, tinha essa mística, digamos, de ser uma editora escola. O autor era aquela pessoa de baixa renda, aquela pessoa que tinha sido excluída pelo sistema grande das editoras. Então esse trabalho bonito de dar voz a quem não tem voz foi uma coisa que eu adorei desde o começo. Eu me sinto muito como em casa, vamos dizer, porque eu sinto essa coisa muito humana, muito próxima, muito verdadeira das relações humanas, que muitas vezes essas grandes editoras não têm. Eu me sinto muito feliz por estar sendo publicado pela editora gráfica Heliópolis, que foi a primeira editora que eu gostei aqui no Brasil.